E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para falar sobre ferramentas. Que ferramentas você precisa? Como que você decide isso? Tá? Então eu vou falar sobre o que faz cada ferramenta. Quer ter uma ideia de que ferramenta faz o quê? Como que funciona cada ferramenta? A gente vai falar sobre isso hoje e eu vou dividir em 2 episódios. Um primeiro episódio para ferramentas manuais, não elétricas, e um segundo episódio para ferramentas elétricas. Vai ser muito assunto para os 2 episódios, mas eu acho que vai ser bem legal. Tá? Então gostou da ideia? Já deixa o joinha e vamos lá. Quais ferramentas você precisa para começar a construir instrumentos musicais? Nada disso. Eu pego materiais na rua e transformo em projetos inesquecíveis. Meu principal objetivo é encontrar soluções de baixo custo para o mundo da música. Meu nome é Jonatas e você está assistindo Construtor Musical. É isso aí, pessoal. Vamos começar falando de algumas ferramentas, tá? O que é o básico, por onde você começa. Ok, pode parecer esquisito, mas para mim uma das ferramentas mais importantes para a gente começar é lápis. Tá? Lápis, lapiseira, borracha, réguas de vários tipos. A gente vai falar um pouquinho sobre o que você precisa começar. Você precisa começar desenhando. Vou cortar uma madeira. Você vai fazer um projeto primeiro. Você pode fazer o projeto no computador, pode marcar várias formas, você precisa de lápis. Sempre que você vai fazer um corte, alguma coisa, você vem e marca. Se eu tiver uma madeira clara aqui, eu venho com lápis escuro, fácil de ver. Você vem com lápis cinza, fácil de ver mais ou menos, né? Já não é tão simples de ver o lápis cinza, o lápis comum. Esse aqui é um lápis de cor preto, tá? E esse aqui é o lápis cinza, tá? Mesmo com a madeira clara, tem que rabiscar bem, daí fica mexendo, tá? E aí complica ainda mais se eu pegar uma madeira um pouco mais escura, que tem um pedaço de mogno, tá? Não é tão escuro assim. Dependendo do ângulo, você já não vê nada. Depende da luz, bater e refletir. Para isso, quando você vai trabalhar com madeiras mais escuras, é bom você ter um lápis branco. Que é o lápis branco, você não tem dúvida onde está a linha que você desenhou. Então, você vai fazer um corte, vai fazer qualquer atividade, se for fazer, você vem, marca com lápis de cor que contraste com a madeira. Se tiver condições de usar uma lapiseira para trabalhos mais delicados, é melhor. Então você vai fazer uma guitarra, você precisa marcar o espaçamento dos traços. Usa a lapiseira, uma lapiseira ponta fina, tá? Que você vai ter melhores resultados. Errei! Esse lápis cinza, ele é fácil de apagar. Já o lápis preto já não sai tão fácil. Então tem vantagens e desvantagens, tá? Então o lápis de grafite, né, o lápis cinza, ele é fácil de você apagar. E é bom ter sempre uma borracha junto. Já as outras cores, os lápis de cor, não saem tão fácil. Deixa eu olhar aqui, ó. Por mais que eu apaguei, ficou uma linha levemente branca aqui na madeira que não saiu. E aqui a mesma coisa, o lápis preto. Ficou uma linha levemente preta que não saiu. Então considere isso. Você pode precisar apagar se você estiver fazendo alguma coisa que ainda não tem certeza. Usa o lápis comum. Réguas. O ideal é você ter réguas de metal e réguas longas, porque daí com a régua longa você consegue não só apoiar aqui e fazer um risco, eu tenho uma linha reta. Vou sair cortando aqui, então traça com a régua, tem uma linha reta e corta em cima da linha. Mas também serve para você verificar se a peça está reta. Às vezes essa peça aqui podia estar torta. Peguei essa madeira aqui, por exemplo, não sei o quanto vocês conseguem ver. Então tem uma peça de madeira aqui que pode estar torta. Eu ponho a régua aqui e eu vejo, ó, eu consigo ver a luz atravessando do outro lado, tá vendo? Isso aqui significa que essa peça está torta. Aqui eu não consigo ver a luz passando nesse sentido. Então essa peça nesse sentido está reta, mas nesse sentido está torta, e bem torta. Então a régua serve para esses 2 propósitos. Vou cortar essa peça aqui em um pedaço reto aqui então. Se eu puser a minha régua aqui de qualquer jeito, como que eu vou garantir que não vai sair uma linha torta na diagonal aqui, por exemplo? Eu estou exagerando para vocês entenderem o problema. Se eu quero fazer reto, eu nunca vou conseguir garantir que está reto, a menos que eu tenha uma referência. Esse aqui é o esquadro. O esquadro é uma ferramenta para você encostar na parte reta. Então, se eu sei que essa parte aqui está reta, sei que aqui está reto, eu vou vir aqui e tracei uma linha reta. Na hora que eu traço essa linha reta, fica bem óbvio que aqui está mais próximo e aqui está bem distante. O corte anterior dessa madeira aqui foi feito torto. Então, se eu quisesse cortar reto, eu tinha que traçar a linha e fazer esse corte ficar reto. É caro uma ferramenta dessas? Então, você pode usar um esquadro escolar, tá? Você vem aqui, apoia aqui, segura contra
você tem o mesmo resultado, tá? A linha indicou no mesmo lugar, não teve erro. Só que ele é transparente, é mais fácil de quebrar. Ele vai riscando com o tempo. As peças de acrílico, né, conforme você vai manuseando elas, elas tendem a ficar riscadas e vão ficando opacas. E principalmente se a gente for trabalhar com produtos químicos, como thinner, água ras, depois na parte de pintura acaba entrando isso, tá? Esse tipo de material ataca o acrílico, tá? Então, no começo, eu usava uma régua de acrílico grande para fazer meus trabalhos. Até o momento que eu derrubei thinner e a régua ficou branca. Essa régua aqui, por exemplo, caiu água ras nela, ela ficou esbranquiçada. Desse lado, já tem várias regiões que eu não consigo enxergar mais. Então, dependendo do que você for fazer, a régua de acrílico não é uma boa. Ela é mais barata, às vezes é o que você tem em casa, para algumas coisas básicas. Vamos ver se a peça está torta. Ela serve também, tá? Você vai conseguir verificar alguma coisa, mas o ideal é você ter uma régua de metal, ela é mais resistente, tá? E você corre menos risco de estragar ela e você continuar enxergando. A de acrílico vai ficando riscada, você não consegue mais enxergar. Na seção de réguas aqui, tem algumas réguas que tem o nível, tá? Então, você, dependendo do tipo de serviço que você for fazer, né? Para luthieria quase que a gente não precisa disso, né? Mas serviria para, você vai instalar alguma coisa na parede e tal, uma prateleira, você verificar a coisa tá reta com a bolinha, né? Você colocar a bolinha aqui no centro, é que tá reta. Ainda na seção de medidas, acabei de comprar esse aqui. Essa ferramenta aqui serve para você medir ângulos, tá? Então, quando a gente pensa num instrumento musical, muitas vezes o headstock é inclinado em relação ao corpo. E aqui você consegue medir um ângulo, travar a peça aqui, tem um parafuso central, e aí você consegue ir lá de uma peça para outra, copiar, riscar. Então, eu apoio aqui, né? Risco na lateral, o ângulo que eu quero. Vou lá, corto. Vamos supor que eu queria cortar essa peça aqui em ângulo, né? Eu venho aqui, escolho o ângulo, pus aqui um ângulo de 10 graus, encosto a peça aqui em cima, e aí você tem aqui a linha dos 10 graus. Isso aqui seria bem comum para um headstock, por exemplo. Então, esse aqui é o ângulo de um braço de guitarra. Novamente, isso aqui também existe o projetor de ângulo em acrílico, mais barato, mas tem as mesmas desvantagens que eu falei antes. Outra função da régua é você ter medidas, tá? E as medidas precisam ser precisas, tá? Então, se aprender a ler uma régua, saber uma distância, às vezes vai ter medidas em polegadas, principalmente instrumentos norte-americanos. O pessoal costuma trabalhar muito com polegada. Então, polegada é o número de baixo aqui, esse número maior, então eu tenho 20, 21 aqui, centímetros está em cima, mas tudo isso você pode converter online, quem não souber fazer a conta. Quer uma medida com mais precisão? Existe essa ferramenta aqui que é o paquímetro. O paquímetro, você vem, abraça a peça que você quer medir. Eu quero saber a espessura disso aqui, eu coloco aqui e ele me dá com perfeição a distância que tem aqui no meio. Esse paquímetro aqui, no caso, é digital, ele vai aparecer escrito aqui, tá sem pilha no momento. E tem o paquímetro analógico, que também você tem que aprender, é toda uma ciência se aprender a ler aqueles números. Você consegue tirar a medida da mesma forma que esse aqui, exatamente do mesmo jeito. O paquímetro você pode marcar aqui, você pode marcar a distância aqui atrás e você pode marcar a profundidade aqui atrás. Então tem uma canaleta, eu quero medir a altura dessa canaleta, eu venho e coloco o paquímetro aqui e essa medida aqui corresponde à distância que está aqui na ponta. Além de desenhar e medir, é bom você ter as coisas estabilizadas. Obviamente, a primeira coisa é ter uma bancada. Além de você medir e desenhar, você precisa de um lugar para trabalhar, tá? Então, uma bancada, de preferência uma bancada firme. As minhas nunca estão muito firmes, né? E quando você vai serrar, cortar, limar, passar grosa, sempre acaba chacoalhando um pouco. Essa daqui, ó. Então tem que tomar um certo cuidado. Eu tentei fazer algumas juntas para travar um pouco, mas ainda não tá bom. Precisa ter uma bancada boa, um lugar para trabalhar. É uma mesa, a bancada é uma mesa firme para você trabalhar. Se você vai trabalhar com madeira, por exemplo, você prende a madeira na mesa e aí você trabalha. Para prender, você tem algumas ferramentas. Uma das ferramentas é o grampo sargento. Tem alguns nomes diferentes, dependendo do lugar do Brasil, mas é basicamente um parafuso, né? Você ajusta aqui a distância. Ok, vou prender essa madeira aqui na bancada para trabalhar com ela. Vou pegar o sargento, eu ajusto a altura desse aqui, por exemplo. Ajusto aqui, mantenho segurando e aí eu giro o parafuso. Existe o grampo tipo C, ele é um C. Jura? Eu venho aqui, coloco aqui e aperto o parafuso. Existem vários tipos de grampo, tem de aperto rápido, eu não tenho nenhum aqui agora. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, e cortar um pedaço com uma serra. Ou um serrote, são ferramentas de corte
Esse serrote aqui é um serrote de trastes. É um serrote que ele tem um corte mais fino e ele tem a espessura de 0,6 para você colocar certinho o traste no instrumento. Essa serrinha aqui, ela tem 0,5 o corte, tá? Então esse aqui fica um pouquinho mais fino, serve para cavaquinho. Esse aqui 0,6 serve para guitarra, baixo, esse tipo de instrumento. Existe também o arco de serra, que é para você cortar metal em geral, mas você pode cortar madeira também, não tem problema. Todas estão cortando, são ferramentas de corte. Existe o serrote maior, não estou com o serrote aqui agora, mas cada ferramenta exige você mudar a posição conforme você trabalha. Essa ferramenta aqui é a morsa de bancada, ou alguns chamam de torno, tá? Embora o torno seja uma outra ferramenta que eu não tenho aqui, é um torno, é uma ferramenta grande para você tornear peças, né? A morsa de bancada é essa daqui, também chamada de torno em alguns lugares. Tá? E aí você pode prender aqui, essa bancada aqui é mais firme do que a de lá de fora, e eu consigo vir aqui, por exemplo, e usar uma plaina nessa ferramenta. A plaina é uma ferramenta que tira casquinhas aqui da madeira. Como funciona a plaina? Tem uma faca aqui, a gente chama de faca, uma lâmina, tá? E essa lâmina eu consigo ajustar a profundidade de corte. Cada plaina ajusta de um jeito. Esse aqui está cortando muito grosso, precisa ajustar melhor, mas o importante é isso aqui, ó. Você tira pequenas lascas, tá? Você vai cortando, a faca vai passando e vai tirando pedaços, tá? Você vai passando a plaina, ela vai juntando esses caracóis de madeira aqui, são lascas de madeira. É bem legal que você pega alguns assim, ó. Tá? E a madeira que estava toda com essa casca suja aqui, na hora que eu passo a plana, tirou uma camada e tá aí exposta a madeira crua, a madeira limpa, tá? Então a plana serve para aplainar, deixar reta uma superfície. Tem vários tipos de plana. Essa aqui, por exemplo, é uma plana super antiga, um amigo meu Eliseu deu, é uma plana de madeira, tá? Essa aqui ela tá longe, tá afiada, tá tudo enferrujada, mas você faz buracos diferentes assim, né? A morsa normalmente tem uma alavanca que você vai girando e ela vai abrindo espaço para você trabalhar. Tá? Então a morsa por dentro é isso aqui, é um parafuso que vai puxando, né, essa peça para lá e para cá. Depois que o parafuso engatou, você só vai girando, ele prende a peça que tiver aqui. Dependendo do tamanho do que você for trabalhar, você pode prender com coisas menores, como esse aqui, que é uma mini morsa de bancada, tá? Ou mini torno. Esse aqui é ideal para você colocar, por exemplo, um pedacinho de ferro na furadeira de bancada. A gente vai falar sobre ferramentas elétricas depois. Para esculpir madeira, outra ferramenta muito usada é o formão, tá? O formão, ele é basicamente um pedaço de ferro afiado. E aí eu consigo ir tirando lascas, cortando. Ah, eu quero arredondar essa quina. Quebrei aqui, né? Tô mais na força do que no corte, tá? Eu não tô com a ferramenta muito afiada. Ferramentas manuais, afiar elas é um segredo. É um segredo à parte que precisa, né? Hoje eu acabo usando muito mais ferramentas elétricas, até por não saber afiar direito, né? Tem um nó aqui, eu peguei bem num nó, né? Então ele tá lascando bastante também, né? Você vê, isso aqui é madeira
com muito nó, tem que aprender a conhecer madeiras, né? E não tem nó. Mas é isso, eu vou dando formato, arrancando pedaços da madeira e ela vai mudando. Assim eu vou dando a forma. Então, eu quero uma região maior, eu posso vir com o formão na região maior, né? E cortando, você pode segurar ele na mão assim, empurrando e puxando. Você vê que minha bancada não está ajudando muito, né? Se a ferramenta estiver bem afiada, só de passar a lâmina cortando, você consegue cortar a madeira sem dar pancada. Até ter um cantinho reto. Vou cortar aqui. Daí você vai achando formões de tamanho diferente. Eu quero fazer um ajustezinho aqui. Então vem com um mini formão aqui. Você vai tirando o que está atrapalhando aquele cantinho. Com o formão, você consegue moldar a madeira para o formato que você quiser. Com a serra você corta os excessos, as partes grandes, e com o formão você vai dando o formato que você quer, tá? Para dar formato, tem também estilete. Estilete não é uma ferramenta ruim, né? Tomar cuidado só, né? Mas você pode ir descascando a madeira, né, com estilete. Você não consegue pegar partes muito grandes, até porque o estilete, a lâmina do estilete tem alguns risquinhos. Se olhar aqui, tem riscos na lâmina do estilete, que são riscos feitos para quebrar, tá? Então, quando o estilete começou a perder o corte, aqui atrás você solta essa peça, é uma peça que você encaixa, você recolhe a lâmina, escolhe quantos risquinhos você vai quebrar, encaixa aqui e quebra. Você vai quebrando, em vez de afiar o estilete, você vai quebrando ele e vai ficando cada vez menor a lâmina. Se você deixar a lâmina do estilete muito exposta, na hora que você faz isso aqui, você pode quebrar a lâmina inteira e acabar se machucando, tá? Porque é uma lâmina muito afiada. Mas você pode usar para madeira também, tá? Tá? O estilete, você pode ou ir no sentido contrário, nunca faça em direção a você, né? Ou você ir devagarzinho, né? Eu estou falando em direção a mim, mas minha mão não está aqui perto, né? Nunca coloque a mão perto da lâmina, tá? Isso é muito perigoso e pode acabar se machucando. Então eu posso afastar minha mão assim, vir como que serrando. Você consegue tirar lasquinhas do estilete, ou ir ao contrário. Tá? Então, estilete, formão, a própria lâmina do estilete, você pode comprar ela à parte, tá? E aí você usa a lâmina como raspilha. A raspilha é uma ferramenta para você raspar, né? Você vai raspando até remover madeira. Existe a forma certa de fazer, tá? Toma cuidado para não forçar assim. Lembra que essas linhas aqui são feitas para quebrar. Se você está fazendo isso aqui assim, você forçou, já vi gente que se machucou feio porque forçou aqui, na hora que forçou, voou a lâmina, cortou a mão, tá? Então, com cuidado. Aí você remove, ó. É quase um pó, é uma... Você consegue também pequenos caracóis, parecido com a plana. Então, dependendo de como você passar, a força, o lugar, o tipo de madeira, você consegue esses pequenos caracóis também com a lâmina, tá? Com a raspilha. A raspilha, você pode comprar uma lâmina específica para isso, tá? Existem raspilhas que são vendidas no mercado, são lâminas de aço inox, aço carbono, tem vários tipos, né, aço mola, e você pode afiar elas e usar como lâminas. Eu uso a lâmina de estilete, é um perigo a mais, esse fato dela poder quebrar e ser afiada, é fácil de trabalhar, eu acho legal. Então, você cortou a madeira com a serra, moldou com formões, planas, você pode vir já, próxima etapa, a lâmina dando formato. Outra ferramenta, que é uma ferramenta de escultura, assim, digamos, também, é a grosa. A grosa é uma ferramenta cheia de dentes, tá? É como se fosse um monte de serrotinho um do lado do outro, tá?
né? Não é tão afiado quanto um serrote na maioria das vezes, mas a grosa é outra forma de você moldar a madeira. Eu uso muito a grosa para dar o formato de um braço, por exemplo, tá? Existem grosas de vários formatos. Então a grosa você consegue dar formatos. Então eu quero fazer aqui um desbaste arredondado. Então eu pego essa grosa aqui arredondada. Eu fiz um desbaste aqui, um sulco arredondado no formato dessa grosa, tá? Ah, quero, ó, essa aqui é meia cana, que a gente chama. É um lado meio arredondado, tá? Então um lado é levemente arredondado, outro lado é reto. Então eu consigo fazer mais de uma tarefa com ela. Então eu posso pegar aqui, ó, fiz uma região arredondada com um raio maior do que essa, né? E aqui do outro lado eu posso vir, fiz uma linha reta aqui, ó. Tá? Então a grosa é uma ferramenta de escultura. Além da grosa existe a lima. A lima é mais fininha, tá? Ela é basicamente só um pedaço de metal com ranhuras. Tá? São pequenas ranhuras, e quando eu passo essas ranhuras aqui, elas vão comer um pouco da madeira, fica o pó da madeira aqui. Você olha, já ficou um acabamento mais liso em relação à grosa. A grosa ela arranca bastante e fica grosseiro. A lima já deixa mais liso. Tem várias ferramentas, então tem a lima redonda, se tem a lima, né, meia cana, você tem todas as ferramentas, tem vários formatos. Tá? Mas limas e grosas são ferramentas para esculpir, tá? E aí, eu quero esculpir mais, eu posso usar a lixa, tá? A lixa é um pedaço de papel com, digamos que, grãos de areia colado, tá? Com a lixa eu consegui refinar ainda mais aquele acabamento aqui dessa borda. A lixa, na parte de trás, ela vem com alguns números. Então esse aqui é 220, tá? 220 é uma lixa já de acabamento, tá? Lixas com um número mais baixo, então 40, 80, são lixas para desbaste, é equivalente a uma grosa, tá? Você pode fazer a sua grosa com lixa, inclusive. Comprou uma lixa grossa, cola num pedacinho de madeira, tem uma grosa boa. Subiu ali 100, 150, são as últimas lixas para desbaste. Você vai usando a lixa sempre aumentando, né? Você usa uma vez, passa para a próxima. Então eu tenho várias lixas de vários números aqui, tá? Então eu começo lá 80, né? Daí eu passo para 100, 150, né? E daí você ir dobrando, né? 150 vai para a próxima aí, ó, 220, né? Depois 320, né? Depende da marca, do tipo de material, tá? Essa marca que eu recomendo, tá? Não tô ganhando nada, mas é muito boa, lixa da Norton, tá? É cara. A Norton, esse modelo aqui, tá? É um papelzinho vermelho atrás, 275, né? É uma lixa muito boa, tá? E a lixa tem várias formas de usar. Você pode segurar ela e passando aqui para arredondar uma quina, né? Você pode colocar num taco. Então esse aqui é um taco de lixar, por exemplo, tá? Ele tem um prendedor aqui na ponta, que eu venho, prendo a lixa, estico ela e solto. E aí a lixa fica numa superfície reta. E se eu quero deixar alguma coisa reta, eu venho passando aqui, ó. Você vê que já começa a sair aquela sujeira que estava no começo dessa madeira. O ideal, a madeira, é sempre lixar na direção do veio. Então, você lixando assim, o veio é esses riscos da madeira, tá? Isso aqui é o veio da madeira.
Então você vai lixar acompanhando esses veios, porque na hora que você faz algum risco, isso aqui vai... Imagina, você está passando uma pedra aqui, a pedra vai fazer um buraco aqui. É isso que a lixa faz. E aí esse buraco que você fizer vai acompanhar a direção, não vai ficar tão perceptível, tá? Então quanto mais você fizer na direção do veio, menos vai ficar riscada a sua madeira, tá? Às vezes, uma lã de estilete faz um serviço muito mais rápido e prático do que uma lixa. Principalmente se você estiver fazendo isso na mão, tá? Lixar na mão é meio chato. Lixar é chato como um todo, né? Eu não falei nada sobre martelos, mas é legal você ter martelo, tá? O martelo ele tem aqui uma superfície para você bater pregos, né? Ou bater em outras coisas, na madeira, por exemplo. E tem uma superfície aqui atrás que é para você arrancar pregos, tá? Principalmente quem trabalha com madeira achada na rua, acaba tendo muito prego no meio da madeira, muita sujeira, tá? E aí pode ser que isso aqui não dê conta, tá? Já aconteceu comigo de eu ter um prego muito grande, eu começar a puxar aqui e quebrar o cabo do martelo, tá? Porque esse martelo aqui ele não foi feito para arrancar pregos muito grandes. Então o que que eu faço? Eu tenho o pé de cabra. Tá? O pé de cabra é uma ferramenta para remover pregos, tá? Então você vem aqui, põe, e aí você tem uma alavanca mais firme de metal, tá? Pé de cabra, quem for trabalhar com madeira achada na rua, é importante. Outra ferramenta importante para quem trabalha com madeira achada na rua é a escova de aço, tá? Que você consegue raspar e remover sujeiras. Às vezes você vai passando, só de passar assim numa superfície que tem uma tinta, você já arranca, descasca aquela tinta e vê onde tem pregos, tá? Então escova de aço é bem legal também. E aí já indo para os finalmente, mas não menos importante, né? A gente tem colas e fitas adesivas, tá? Tem vários tipos de fita adesiva. Existe a fita dupla face, você descasca, coloca, depois tira e você consegue, por exemplo, colar uma madeira no vidro aqui. Eu tenho um vidro na minha bancada. Na minha bancada tem duas partes, um vidro de box de banheiro, vidro temperado, tá? Que é aquele vidro que se quebrar não vai cair lasca que vai me cortar, mas eu uso essa parte aqui que tem o vidro temperado quando eu preciso fazer alguma coisa mais reta. Então eu quero deixar uma madeira reta, eu apoio no vidro, que eu garanto que o vidro é uma superfície reta, né? E aí a partir do vidro eu venho cortando, limpando, principalmente com ferramentas elétricas, mas eu vou mostrar isso depois. O que eu uso esse vidro aqui também? Eu pego a fita crepe, tá? Eu passo um pedaço de fita crepe aqui, maior que isso, né? Mas dependendo do caso aqui, tem que estar limpa a superfície. Eu passo a fita crepe na madeira também, e aí eu pego o Super Bonder e jogo uma gota de Super Bonder aqui entre os dois, e eu colo fita crepe com fita crepe. O que isso aqui permite? É uma outra forma de prender a madeira, né, sem eu usar nenhuma outra ferramenta, porque quando eu ponho um grampo, principalmente peças pequenas, né, o grampo ele atrapalha. Eu passar uma plana, um formão, outras ferramentas elétricas que a gente vai falar no próximo vídeo, mas essa aqui é uma solução muito legal para prender, tá? Então você cola a fita crepe com fita crepe, depois só vem e remove, tá? Embora seja fácil de arrancar aqui a fita crepe, e a fita crepe não deixa resquícios, não deixa sujeira grudada, tá? Ela segura o suficiente para você trabalhar, inclusive cortar madeira, fazer tarefas super complexas com essa solução, tá? As colas, você tem basicamente dois tipos de cola, né? Quando a gente fala de cola para madeira, as colas PVA, então cola de madeira comum, tem colas de melhor qualidade, como a Titebond, tá? Titebond original, se for trabalhar com instrumentos acústicos, as outras, a 2 ou 3, se for trabalhar com instrumentos elétricos. A cola branca, isso aqui é uma cola comum, tá? Funciona para colar madeira também. Já colei braço de contrabaixo laminado com essa cola escolar aqui, tá? E a cola tipo Super Bonder, a cola de cianoacrilato, tá? Existem vários tipos de cola dessa daqui, e essa cola aqui ela varia conforme a viscosidade. Tá, então essa daqui, por exemplo, a viscosidade média é a A2 da Upbond. A viscosidade é se essa cola vai parecer mais com um mel ou com água,
né? Se ela é mais líquida ou mais viscosa, tá? A mais viscosa é para você fazer colagem, que eu falei aqui, a colagem, colar fita crepe com fita crepe, eu uso essa de viscosidade média. A mais líquida eu uso quando eu preciso que a cola entre num vãozinho, tipo, vamos supor, essa madeira tá trincada aqui, então eu jogo a líquida aqui e aperto aqui, né? Então ela entra sozinha, como ela é mais líquida, ela penetra nos lugares. Ou eu uso para acabamento, tá? Então a cola mais líquida, no caso essa Up Bond A1 é a que eu estou usando ultimamente, é a cola que eu uso para fazer acabamento de instrumentos. Aí você fala, mas esse acabamento? Fala, não vai prestar isso aí, ó. Esse braço aqui, eu passei a cola A1, tá? Não tá pronto ainda, mas já dá uma ideia do tipo de acabamento que ele dá. Ele pode ficar assim, ó, meio acabamento quase encerado, e dá para conseguir alto brilho também, tá? Com acabamento com Super Bonder. É isso aí, pessoal. Então, por aqui eu encerro o meu tour de ferramentas manuais. Com essas ferramentas você consegue fazer muita coisa. O que eu não tenho de ferramenta manual é alguma ferramenta para fazer furo, tá? Então existe, eu tenho a furadeira elétrica só, e eu vou passar isso para a parte das ferramentas elétricas, mas existe uma coisa que é chamada arco de pua. Tá, eu não tenho arco de pua, então não tenho como mostrar. Mas é isso, eu consegui mostrar ferramentas para você marcar, medir, segurar, cortar, esculpir, moldar, lixar, colar, né? Então temos o básico aí para você trabalhar. Tá, então você vai fazer uma guitarra, por exemplo, você vai precisar cortar a madeira no formato certo, aí colar elas juntas. Para colar você vai usar os sargentos, grampos. Às vezes você pode improvisar para fazer colagens e prender. Quando eu preciso fazer colagens maiores, eu tenho isso aqui, por exemplo. Não é um sargento, não é nada, ele é uma estrutura metálica aqui com barra roscada e porcas. Eu vou apertando essas porcas para prensar coisas, tá? Então muitas coisas a gente vai precisar de soluções engenhosas dependendo do caso, tá? Mas essas ferramentas aqui são o básico para você trabalhar. Você vai fazer uma guitarra, você vai cortar com o serrote, por exemplo, né? Daí com o formão você vai dando formato, grosas, né? Lixa, e aí você tem um instrumento, tá? Com isso, teoricamente, só com essas ferramentas que eu falei, plana, com a plana você deixa a superfície reta, teoricamente, se souber trabalhar bem, só com essas ferramentas você consegue fazer um instrumento musical, tá? E eu pretendo em algum momento fazer algo parecido, assim, tentar usar ferramentas mais básicas para construir um instrumento, seria uma coisa interessante, tá? E é isso, faltou alguma ferramenta aqui, alguma coisa que você fala, pô, era essencial ter mostrado isso e não mostrou? Então deixa seu comentário aí e a gente se vê num próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre ferramentas elétricas. E aí o assunto fica mais interessante, pelo menos para o meu gosto. Porque com a ferramenta elétrica a gente ganha em performance, ganha em velocidade, né? Tudo fica mais interessante, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abração e até a próxima, se Deus quiser.